Vamos lá, né? A gente ainda tá no bloco Gimo quente, né? Gimo morno, né? Gimo morno. Eu só queria comentar uma coisa desse episódio aqui, talvez vocês tenham visto, né? Arezzo é criticada por campanha sobre cultura africana de Jade Picon. A campanha de celebração pelos 50 anos da empresa, estrelada pela influenciadora, foi duramente criticada nas redes sociais por não ter modelos negras. Então era uma campanha da Arezzo com estampas inspiradas na cultura africana e a modelo era a Jade Picon, tá? Eu preciso só falar uma coisa a respeito disso aqui. Eles fizeram de propósito, tá? Isso aqui é de propósito. E por que isso aqui é de propósito? Porque eles sabem que isso aqui vai gerar um puta de um buzz. Não tem como não ter sido de propósito, tá? E aí, algumas coisas. Primeiro, quem vai pagar o preço altíssimo por ter participado é a própria Jade Picon, que, assim, perdeu a oportunidade de recusar isso. O hate vai cair todo em cima dela, a Arezzo vai ficar de boa, sabe? Porque, novamente, eu já falei isso e eu falo de novo, não existe cancelamento, tá? Não existe cancelamento. E outra coisa, vai rolar aquela coisa que rola com os filmes da Disney, por exemplo. Que é, quem odeia vai compartilhar e quem acha que é mimimi vai compartilhar também. Então vai ter gente que ficou sabendo desse bagulho, vai olhar e falar, nossa, olha os mimizentos, só tão cheio de mimimi aí. E aí, enquanto isso, a Arezzo ganha, sabe? É win-win, essa situação é win-win. Então, assim, saibam que essas marcas, elas são grandes demais pra fazer essas coisas por acidente, tá? Eles só precisavam achar uma pessoa disposta a ser boi de piranha. E o boi de piranha, a boi de piranha foi a Jade Picon, né? Então, já vi um monte de gente falando que é mimimi. Óbvio. E aí, a coisa da pequena sereia também. Vocês acham que a Disney não sabe o que ela tá fazendo? A Disney, que é uma empresa que era racista para um caralho até pouquíssimo tempo atrás, me mete essa sabendo que vai gerar buzz. E aí o pessoal... ainda é, né? Mas antes era, tipo, explícito. Antes era um negócio brutalmente explícito. E, de ter referência ao Jim Crow, sabe? Referência é foda, sabe? E aí... Eles lançam esse tipo de coisa porque eles sabem que vai ter um monte de gente falando sobre, positivamente e negativamente. Vai ter um monte de nerdola reclamando disso, né? Falando que sereia negra não existe. E vai ter um monte de gente falando que a Disney fez a coisa correta. Enquanto isso, a Disney enche o cu de dinheiro. Essas empresas não são ingênuas. Elas não fazem absolutamente nada por acaso, tá? Então, isso era só uma coisa que eu queria dizer a respeito dessa pseudonotícia aqui, né? Inclusive, vocês acham que a Arezzo ia aparecer no Correio Brasiliense sob qualquer outra perspectiva? O que fez a Arezzo aparecer no Correio Brasiliense foi essa polêmica. E que, novamente, quem vai pagar o preço da polêmica é a Jade Picon, porque ela tem rosto. Eu sei lá, as redes dela devem estar cheias disso aqui. Mas enfim, falando de outra coisa, também aviso de gatilho, tá? A gente vai falar de exploração sexual agora. A luta contra a exploração sexual e pelo direito à saúde reprodutiva das mulheres. Então agora a gente tá entrando no bloco pautas sérias, né? O Brasil é o país com o maior número de mulheres traficadas para fins de exploração sexual no mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que era nesse nível de gravidade? A gente fala pouco sobre, né? Mesmo legalizado em casos de violência sexual, o direito ao aborto é negado constantemente. Nesse mês, ocorre o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, 23 de setembro, e o Dia Internacional do Aborto Seguro, 28 de setembro. Nana Sanches e Larissa Mayumi. Em agosto, a Polícia Federal realizou a Operação Lenocinium na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O termo Lenocinium, do latim, refere-se ao tráfico de escravizadas para a prostituição. A operação teve início após a denúncia de uma mulher que conseguiu fugir da situação de cárcere após ter aceitado ir para a Itália com a promessa de emprego. Ao chegar lá, ela foi mantida presa, ameaçada e obrigada a se prostituir. Dados da ONU revelam que 2,5 milhões de pessoas são vítimas de tráfico humano todos os anos, sendo 80% delas mulheres, com a finalidade de exploração sexual. O tráfico de pessoas é um dos crimes mais lucrativos do mundo, 32 bilhões de lucros anuais. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de mulheres traficadas para fins de exploração sexual no mundo. Normalmente, as mulheres são enganadas com promessas de empregos e enviadas para locais distantes, onde são mantidas prisioneiras e submetidas à prostituição e ao uso do álcool e drogas, trabalhando em média de 10 a 13 horas diárias. Quando se trata da exploração sexual de crianças e adolescentes, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial, ficando atrás da Tailândia. Soma-se, em média, 500 mil vítimas por ano, ou seja, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são abusados e explorados sexualmente.
Além de depressão e recorrentes diagnósticos de doenças sexualmente transmissíveis, uma das principais consequências da violência sexual é a gravidez indesejada. De acordo com a ONU, a gravidez infantil é uma das principais causas da mortalidade de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos na América Latina. O número de mortes duplica quando se trata de meninas com menos de 15 anos que engravidam. Mesmo legalizado para casos de estupro, o direito ao aborto não é garantido. De acordo com a lei, o direito ao aborto em caso de gravidez em decorrência de estupro é garantido, assim como em caso de risco à vida da gestante ou em caso de feto ser anencéfalo, não desenvolver o cérebro na gestação. Em paralelo, no Brasil, o casamento infantil não é proibido, o que demonstra que há uma grande brecha no sistema jurídico que viabiliza a gravidez infantil e impede que ela seja vista como fruto de estupro. Apesar do direito ao aborto em casos extremos estar garantido por lei, desde 1940, a cultura do estupro, a ideia de que mulheres e meninas são objetos sexuais e reprodutivos, o que vemos é que mulheres, adolescentes e meninas têm sofrido cada vez mais abusos. Eles surgem no ambiente doméstico por agências de aliciamento à prostituição e até através do não acesso aos direitos garantidos pela Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, a falta de informações sobre educação sexual voltada para a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, especialmente das mais vulneráveis, faz com que milhares de mulheres e crianças do mundo inteiro percam seu direito a viver. Ao contrário do que a burguesia propaga, gravidez, contracepção e aborto não são escolhas individuais das mulheres, mas envolvem diversos atores sociais, como familiares, parceiros, agentes da saúde e da justiça, além das condições econômicas e materiais. Isto faz abrir um amplo debate sobre o tema da justiça reprodutiva. Essa é uma ideia de que somente através da garantia de direitos socioeconômicos, aliados à defesa e ampliação de direitos sexuais e reprodutivos, que se pode salvaguardar o mínimo de condições de sobrevivência para as mulheres. Tais conquistas podem ser alcançadas através da luta e do trabalho de base realizado com todas aquelas atingidas pela misoginia do sistema capitalista. Milhões de mulheres no mundo morrem vítimas de abortos inseguros, da prostituição, da violência contra mulheres e crianças. Por isso, o movimento de mulheres Olga Benário convoca todas as companheiras a realizarem atividades nos bairros, escolas e universidades e locais de trabalho, debatendo ações que evidenciam o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças e o Dia Internacional do Aborto Seguro, chamando todas as mulheres e apoiadores a se somarem à luta em defesa da vida das mulheres e meninas. Para quem não sabe, o movimento de mulheres Olga Benário é um movimento que luta por direitos das mulheres, segurança das mulheres em caso de violência doméstica e trabalha com ocupações também de imóveis, de imóveis ociosos, né? Como é que eu falo? De imóveis abandonados, desculpa, que é parte da Unidade Popular, da UP. Inclusive, caso vocês queiram saber mais sobre o movimento de mulheres Olga Benário, tem uma entrevista minha com a Vivian Mendes, que é candidata ao Senado por São Paulo, pela UP, e ela fala bastante sobre o Olga Benário, porque ela é coordenadora do movimento. Desde 2019 é proibido o casamento com 16? Eu não sabia. Isso é desde 19, né? É recente. O que não faz a situação ser menos grave. Ranking com os prós e contras dos candidatos a presidente. Leonardo Péricles. Prós. Lindo. Comunista. Grande orador. Grande agitador. Contra. Não tem contra. É isso. Esse é o meu ranking. Mineiro também. Essa é uma vantagem. Mineiro. Eu tava conversando com... eu não vou expor a pessoa, né? Mas eu tava conversando com um trabalhador, assim, né? E eu sempre tento ir falando da esquerda radical pra galera, né? Porque a galera não sabe. A gente não teve a possibilidade de expor o nosso projeto pra maior parte da classe trabalhadora. Por isso que as candidaturas de esquerda radical estão sendo boicotadas nos debates, óbvio, né? As pessoas acham que a candidatura de esquerda é o Lula e só. Se encerra aí. E aí eu tava falando com esse cara e aí eu falei, mas eu vou votar no Leonardo... Ele perguntou, você vota? Eu falei, voto. Ele falou, em que você vai votar? Eu falei, vou votar no Leonardo Péricles. Ele falou, Leonardo Péricles? Eu falei, da Unidade Popular e tal. Aí ele falou, aquele cara, aquele negão lindo. Ele falou desse jeito. Eu falei, exatamente. O cara era negro também, né? O cara que falou isso. Falou, aquele negão lindo. Eu falei, só pode ser esse, velho. Com certeza. Foi exatamente esse. Eu acho que eu puxei um voto pro Léo, assim, pro cara. Porque os caras se identificam muito com o Léo, sabe? Essa coisa dele morar em ocupação, dele tá fazendo trabalho de base o tempo todo, é uma coisa que atrai muito, sabe? Pra todo mundo que eu converso, eu tento, sabe, apresentar pelo menos o nosso projeto, porque a maior parte das pessoas não viu o projeto e decidiu não votar nele. Não conhece o projeto, ponto final, sabe? Mas foi assim que o cara identificou o Léo, sabe? E do jeito... A pessoa que eu falei era negra também, então... Pra pessoa ter falado o negão lindo, pra ele era muito importante, sabe? E aí, gente, eu sempre quero terminar com um tom mais leve, né? Porque
A gente fala de notícias muito pesadas, né? A gente falou de tráfico humano hoje. E falou de... Enfim, né? Falou do Bolsonaro, sempre deixa um gosto ruim na boca. E aí eu sempre tento aqui trazer notícias pra gente, pelo menos... enfim, né? Eu vou trazer todos os dias notícias de capivaras pra vocês, tá? Então vamos lá. Filhote de capivara resgatado no bairro Jardim das Acácias. Suspeita de que o animal se perdeu de sua família. Ou foi capturado por algum caçador. Olha este neném. Ela tá tipo... Pare de me manipular, humano. Eu não preciso da sua ajuda. Eu só errei uma curva que eu já tava voltando. Capivara já é bonitinho. Capivara bebê é baixaria, né, velho? Um filhote de capivara foi resgatado e devolvido ao seu habitat na segunda, em Porto Real. O animal foi encontrado pelo grupamento ambiental da Guarda Municipal do bairro Jardim das Acácias, após ser acionado por moradores da localidade. O pequeno roedor foi entregue numa área próxima ao Rio Paraíba do Sul, onde já se concentram outras capivaras. O filhote foi encontrado próximo às casas do bairro, que é distante de qualquer curso d'água ou rio. As capivaras vivem em grupos que variam de tamanho e apresentam uma grande organização social. Olha só, as capivaras se organizam, por que você não se organizou ainda? É provável que o filhote tenha se perdido da sua família ou tenha sido alvo de algum caçador, que o capturou para criá-lo em cativeiro, se perdendo na fuga. Então assim, de duas uma. Ou é uma capivara que errou a esquina, ou uma capivara que é Prison Break, assim. Ela foi capturada e ela meteu o pé, se espinafrou pra fora. Capivárias, exatamente. Então é isso. As capivárias se organizam e a gente deve também